Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, no México. Os irmãos lá com nosso irmão Epifânio Lopes e todos os que estão por lá, já que hoje é dia feriado lá e em alguns países, pois todos também aqueles que estão reunidos hoje. Segunda-feira, 20 de novembro deste ano de 2023, uma saudação para todos também nos diversos países onde também estão reunidos. Podem assentar-se se estiverem de pé ou se estão em pé. Neste tempo final, Deus está realizando, fazendo a obra que Ele prometeu e que foi profetizada pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William Soto Santiago, o qual ele estava nos mostrando o que seria o fim, o final do cumprimento da dispensação da graça quando entrasse o último escolhido, onde Deus estaria fechando a porta da dispensação da graça e se estaria realizando esse começo ou início de uma nova etapa sob um novo ministério em uma grande carpa catedral ou tenda catedral. Olhem, na mensagem Tempo de Espera e de Trabalho que foi pregada no sábado 24 de junho de 2006 em São Paulo, no Brasil, nos diz o nosso irmão William aí em uma partezinha aqui. Diz, e quando se completar o número dessa era ou etapa da igreja, então não se há de esperar mais a pessoa digna para tomar o livro selado com 7 selos, ou seja, vejam que até que não se completasse a igreja, esse livro não seria tomado ainda, nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do nosso irmão William, o qual se encontra ou ele está na destra de Deus, o livro, e depois o abrirá e logo trará à terra na sua obra de reclamação e o entregará para um homem e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos nesse livro, no livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. E então se entrará numa etapa onde o poder de Deus manifestado na sua igreja e através da sua igreja sob o ministério do último dia, do dia postreiro, não terá limitações. Lembre-se que esse é o ministério de Moisés e Elias. É o ministério do anjo do Senhor no meio da sua igreja, operando o Espírito Santo, operando o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Só esse instrumento é o que tem e estará falando, profetizando as coisas que serão na grande tribulação e também estará falando e ensinando e dando a fé de rapto para todos os escolhidos de Deus, essa noiva que está pronta para ser raptada, preparada para ser raptada, ou seja, que ele vem trazendo tudo aquilo que foi falado dele, aquilo que foi falado do que seria depois de que se completasse a igreja. Se fecharia a porta da dispensação da graça e se começaria nessa dispensação do reino, onde Deus estaria operando esse ministério, o ministério das duas oliveiras, o de Moisés, o de Elias e o de Jesus. E é o único instrumento na terra que está dando à sua igreja noiva essa fé de rapto. E nenhum outro homem na terra pode dizer ou falar que tem esse ministério, porque só ou apenas um é com ele que Deus tem obrado em tempos passados e está obrando neste tempo final. Deus não opera com muitos, Ele obra com um só homem, com um indivíduo, em cada era e em cada dispensação.
abre-se um olho e depois se fecha esse olho, ou seja, Deus o leva e Deus abre outro olho, ou seja, outro vidente, outro profeta, e assim vai até este tempo final. Continua dizendo, e Deus estremecerá esta terra e também os céus, falando. Vê? Porque Deus sempre tem usado o homem, ou seja, é Deus falando à sua igreja. O irmão Branham profetizou daquilo que aconteceria quando ele tomasse esse título de propriedade. O nosso irmão William também falou daquilo que seria ou aconteceria na dispensação do reino. Tudo o que estaria acontecendo na dispensação do reino, porque é o anjo que mostra e que dá a conhecer as coisas que acontecerão depois dessas. As coisas que aconteceram nas eras da igreja, esse anjo as daria a conhecer. E as deu a conhecer, as coisas que seriam depois. Tal qual o arcanjo Gabriel aí, no tempo de João Batista, ele estava falando. Ele estava falando nesse começo, o início da dispensação da graça, nesse entrelaçamento dispensacional com a dispensação da lei, e aí apareceu, nessa encruzilhada, apareceu Gabriel. E esteve falando aí com Maria, que é a igreja, das coisas que aconteceriam no cumprimento da primeira vinda de Cristo. E assim é no nosso tempo. Esse anjo veio em carne humana e esteve dando para a igreja, dando a ela a conhecer as boas novas das coisas que seriam depois das 7 eras da igreja, e dando a conhecer a vinda desse Filho prometido, a vinda do cumprimento da segunda vinda do Senhor. E já veio e já foi embora. Agora estamos no tempo do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Continua dizendo, e Deus estremecerá esta terra e também os céus, falando, essa será a voz que estremecerá os céus, e a terra será a voz de Deus falando através do ministério do tempo final, do fim do tempo. O instrumento onde estará esse ministério será adotado. É o único, além de Jesus, é o único que, estando vivo, será adotado para realizar essa obra de reclamação. O instrumento onde estará esse instrumento será adotado, terá o título de propriedade, vê? Esse é o que tem o título de propriedade. Nenhum outro mensageiro o teve nas eras, não teve, senão que vejam que lá o tinha, ou estava lá no Jardim do Éden, e Adão não comeu. Depois o teve Jesus, o teve tão pouco comeu. Lá quando toma, da destra de Deus, o toma, o abre, mas não come. O traz para a igreja. E esse sim, o come. Vê que Cristo no céu toma e não come. Vê, ele fala isso aí. O traz à terra para entregá-lo para um homem, que tem que ser um membro da igreja de Jesus Cristo. E tem que ser um mensageiro. E o mensageiro que esteja nesse tempo no meio da igreja. Agora olhem na mensagem tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Mas esta é a mensagem que pregou em julho, no dia 18 de julho de 65, porque o outro, ele pregou em novembro 27 de 65. Mas este aqui é pregado no dia 18 de julho de 1965 em Jeffersonville, e intitulou assim, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Na página 32, lá embaixo, indo para 33, diz: eu tenho sido um pouco duro, áspero nesta manhã. Eles esperam no Senhor, esperando. E quando fazem isso e veem essa promessa de hoje sendo vindicada, confirmada, renova a sua fé na sua palavra, porque ele prometeu fazer isso. E aqui está ele fazendo isso. Então, não há dúvida alguma. Deus fala a sua palavra. Primeiro, fala, e depois o Espírito que está trazendo-a faz a coisa que a palavra disse que faria. E escreve, o Espírito faz
O diz a palavra, a cumpre. Temos muitas personificações, todavia, ou ainda. Teremos muitas delas. Ou seja, nesse tempo houve personificações. Lembra-se que a primeira e segunda etapa imitaram, personificaram ao irmão Branham, por ele lhes ensinar elas. E ele diz que todavia vamos ter muitas delas. E vocês estão vendo que isso está acontecendo, mas isso é normal porque já aconteceu em tempos passados. Isso não deveria ser assim, mas é assim. Todavia teremos muitas delas, homens de coração sincero, tentando fazer coisas desta forma, desse jeito, ou daquela forma ou jeito. Mas observem o que aconteceu. Pessoas colocarão suas mãos e então morrerão. Preste atenção. Nenhum sistema de denominação do homem funcionará alguma vez, fazendo membros para suas próprias arcas denominacionais feitas por eles mesmos. Deus nunca teve uma denominação, Ele nunca terá uma denominação. E é uma coisa feita pelo homem. E eu me faço a pergunta hoje, se com tudo o que nós atraímos de grandes cruzadas, avivamentos, não estivemos enchendo a arca metodista, a arca batista, a arca presbiteriana, mas o que da arca de Cristo? Da palavra, e se a noiva há de ser a palavra, então ela tem que ser de Cristo. Fazer parte do noivo, ela tem que ser a palavra. A palavra não para o dia dele, a palavra deste dia, que ele prometeu que estaria neste dia, que ele enviou a sua palavra para moldear a sua noiva e formá-la. Eu espero que vejamos isso. Não tenham nenhuma ideia própria de vocês mesmos e não peguem uma ideia de mais alguém. Tomem a palavra vindicada aqui, a Bíblia. Ela diz: e desenhe uma pedra angular e as eras. Vejam, neste tempo final, nesta era da pedra angular, tem que ficar com a palavra que está sendo falada. Para a hora, ou seja, toda a palavra que foi falada pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William, tudo o que eles falaram deste tempo, assim é, ou é assim que Deus está cumprindo, e tem-se que ficar com aquilo que foi prometido, com o que foi prometido. A palavra que trouxe, a mensagem que trouxe o reverendo William Branham, precursando a segunda vinda do Senhor, e todas as coisas que nos falou o nosso irmão William Souto Santiago na sua mensagem, dando-nos a conhecer as coisas que aconteceriam depois das eras da igreja. Tudo isso é a preparação para que a noiva visse neste tempo final, quando Deus estivesse cumprindo essa palavra, pois vê-la, recebê-la, crer nela de todo o coração, e como ele nos dizia na mensagem de ontem, e aquilo que não entendam, entenderão mais lá na frente. Mas o importante é recebê-lo, crê-lo, porque foi a palavra falada de Deus através do seu precursor e através do anjo Gabriel. Deus prometeu na sua palavra como ele escolheria a sua noiva neste último dia. Vocês sabiam disso? O último dia escreve dia postreiro. Ele prometeu como ele faria isso, e através do seu plano original de escolher a Cristo, de escolher os tempos, de escolher as estações. Como ele não pode falar na sua noiva, porque ela é parte dessa palavra. Ele não pode escolhê-la através de uma denominação, quando ele não escolheu a Cristo através de uma denominação. Cristo veio para uma denominação? Ele veio através de uma denominação? Não. Eles o rejeitaram, ou elas o rejeitaram. Isso é o que as denominações fizeram naquele tempo. E então, quando ele escolhe uma noiva, ele pode vir de alguma outra forma, como ele trouxe a Cristo aqui, através da palavra dos profetas. Isso é correto? Como ele trará a sua noiva aqui? Através da palavra dos profetas. E ele escreve do lado, desenhe uma pedra angular e as eras, e escreve todas, divide todas, enumera, ou seja, ele escreve o nome de cada mensageiro: Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley. A sétima era põe WMB, e em cima coloca o anjo, porque é o anjo que está cumprindo neste tempo final esta parte da era da pedra angular. É o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus.
Continua dizendo, porque lembre-se que sempre foi o anjo em cada mensageiro. E neste tempo final, a página 256 do livro dos selos. Agora vejam, continua dizendo como ele foi identificado, ou identificou ele quando ele veio através de um homem com o espírito de Elias sobre eles. Saiu do deserto. Como ele identificará a sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa. Antes de que ele destruísse a terra, tal como aconteceu nos dias de Sodoma. Lembre-se, Sodoma queimou-se. Isso é correto? Pois este mundo há de se queimar. Jesus disse assim, e será o tempo que, quando Lucas no capítulo 17, versículo 30 diz, nos dias em que seria como os dias de Sodoma e de Gomorra, então o Filho do Homem seria manifestado. E então o que aconteceria? De acordo com Malaquias, ele queimará a terra novamente, e os justos, no milênio, caminharão sobre as cinzas dos maus. Isso é correto? Vem? De modo que estamos no tempo do fim, no tempo final. Estamos aqui às portas agora, esperando que ele venha. Ou estamos à porta esperando que ele venha. E escreve a vinda de Cristo. Preste atenção, Deus prometeu na sua palavra que ele escolheria a sua noiva através da sua maneira, forma original. Ele escolheu os seus, o noivo. Ele predisse isso através dos profetas e enviou um profeta para identificá-lo. O profeta disse, estando na beira do Jordão, disse, eis aqui. E eles disseram, tu és o Messias, não é assim? Fazendo referência a João. Ele disse, não, eu não sou o Messias. Tu deves ser o Messias, mas eu não sou ele. Mas ele está no vosso meio, no meio de vós. E eu não sou digno de desatar o seu calçado. Quando ele vier, ele mesmo se dará a conhecer. Quando ele vier. E escreve a vinda de Cristo. Agora, isso nós vemos isso no livro de citações. Vamos ir um momento até lá. Que é no livro de citações, na página 59, parágrafo 519, onde ele aí, a última oração, lhe diz, tão breve quanto o seu ministério terminou, o Messias apresentou-se ele mesmo. Tão breve quanto esta pessoa que vier nos últimos dias acabar o seu ministério, o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará. Vejam, ele mesmo dirá, eu sou. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Lá, Jesus dizia ou falava, eu sou quem fala contigo. Ou que fala contigo. Agora continua nos dizendo aqui o nosso irmão Branham. E hoje, ele está entre nós na pessoa do Espírito Santo, manifestando-se ele mesmo mais e mais, assim mesmo, mais e mais, entrando na sua igreja, ele mesmo dando-se a conhecer, porque ele e a noiva e o noivo serão ele mesmo dando-se a conhecer. E um dia vocês verão que aquele que tem sentido no seu coração e veja a sua identificação, chegará a se personificar diante de vocês, na frente de vocês. Vejam. Então vocês e ele são um. E aí ele escreve o livro dos selos, selos 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, ele virá, diz aí o irmão Branham, chegará a se personificar diante de vocês. Ou seja, que esse é o cumprimento da vinda do Senhor no meio da sua igreja para realizar a obra de reclamação, para realizar o cumprimento dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E continua dizendo aqui, já o nosso irmão William aqui, já nesse último pedacinho que vamos ler, os outros mensageiros já foram. Somente ficará um. Os mensageiros já se foram. Todos os das 7 eras, também se foi o arcanjo Gabriel, nosso amado irmão William Souto Santiago também se foi. Agora restará um vivo, diz. Os outros mensageiros já se foram, somente restará um. O último mensageiro será o mensageiro da era da pedra angular. Vê? Esse mensageiro que está vivo nesta terra, neste tempo final, é o mensageiro da era da pedra angular, porque todos os outros mensageiros já se foram.
E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude, a palavra criadora sendo colocada na boca de um homem. Esse homem falando e as coisas acontecendo. Vê? Começa-se em primeiro lugar com a pregação, com o ensinamento. E as coisas estão acontecendo, estão sucedendo, ocorrendo. Vê que há esse ensinamento, esse labor no meio dos escolhidos, dando-lhe esse avivamento, esse despertamento, e dando-lhe assim a fé de rapto. Mas também está acontecendo essa segregação, essa separação. Como está acontecendo isso? Sendo falada a palavra, e a palavra produzindo isso. Para essa etapa, a igreja será preparada. Antes de chegar a essa etapa, e será completada para depois os mortos em Cristo ressuscitarem e unir-se conosco e nós sermos transformados. Para essa etapa, a igreja será preparada. Agora, vejam o importante de conhecer o tempo, conhecer as estações e conhecer a mensagem do irmão Branham e a mensagem do nosso irmão William para poder identificar plenamente o que Deus prometeu. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele o está cumprindo. No cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O cumprimento da vinda dos ministérios de Moisés, Elias e Jesus. Ou o cumprimento, vamos colocar esse tema, o cumprimento da vinda dos ministérios de Jesus, Moisés e Elias. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.